Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Pra você eu sou Jesus. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Pra você eu sou Jesus. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, e aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, e aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo
pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Tanto sofrimento à minha volta, quantos corações enfraquecidos, tantas dores e desilusões, quantos neste mundo estão perdidos. Vejo lágrimas cair dos olhos, dos corações o amor se afastando. O homem busca paz aqui na terra e a guerra pelo mundo se alastrando. Mas se eu trago em mim o desejo de amar, praticando a caridade, muito posso ajudar. Mas se eu trago em mim a semente desse amor que brota dentro do meu peito e se abre como a flor, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Pergunte aos céus se as estrelas brilham sem amor, porque as nuvens bailam sobre o ar, se a natureza foi Deus quem criou. Pergunte aos céus porque o vento sopra sem parar, porque o homem quer adormecer, e as aves voam livres sobre o mar. O que será de mim se a luz divina não me iluminar? Se as mãos de Deus não mais me conduzir? O que será da terra sem a luz do sol? Pra que então fingir, fazer de conta que é ilusão, falar com Deus em uma oração? O que será de mim se a luz divina não me iluminar? Se as mãos de Deus não mais me conduzir? O que será da terra sem a luz do sol? Pra que então fingir, fazer de conta que é ilusão, falar com Deus em uma oração e não deixar o amor divino adormecer? Quando o dia
amanhecer e a luz do sol brilhar. Agradeço a ti, Senhor, e feliz vou trabalhar. Vou seguindo meu caminho, contemplando a luz do dia. Ouço pássaros cantando suas lindas melodias. Obrigado, meu Senhor, pelo dia que amanhece, pelos pássaros que cantam, pelo sol que me aquece. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, o trabalho todo dia, pela paz no coração, pela sua companhia. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, pelas dores e aflições, pela minha voz que canta, alegrando os corações. Agradeço a ti, Senhor, obrigado, meu Senhor. Estrelas que as noites no céu se põem a brilhar. Estrelas que enfeitam o céu na noite de luar. Eu me sinto criança e me ponho a brincar, como um pássaro canto sob a luz do luar, sob o azul do infinito. Meu pensamento vagueia nesta noite tão clara, à luz da lua cheia, tão distante de mim. Estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Tão distante de mim, estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Mais uma? Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração por toda a minha vida,
te louvarei nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Deus abençoe, Toninho. Gratidão. Ótima noite. Bom trabalho. Gratidão. Bom demais. Alisson, seja bem-vindo à nossa fraternidade. Deus abençoe. Obrigadão. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Deixa eu te falar, nós vamos fazer aqui uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 72, Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o eclesiástico das vaidades e da aflição dos homens, e do torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu o espírito e os evotórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com os trabalhos os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputam até a morte para possuí-las? Vale-nos de todas as ocasiões de serviço, como sagrada oportunidade na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Precioso é a abundância, porque multiplica as formas de bem. Uma ou outra, contudo, perecerão algum dia, nessa esfera carnal. A glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e que a espiritualidade possa estar nesse momento envolvendo o nosso irmão Alisson, para que ele possa nos transmitir bastante conhecimento. E vamos pedir a Deus também para os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram em dificuldades, com pensamentos não bacanas, que Jesus possa estar juntando os nossos fluidos, as nossas energias,
e possam estar visitando, consolando, levando um bálsamo de conforto a todos eles. Gratidão, Senhor Jesus, por essa oportunidade de aprendizado. Gratidão por esse banquete que o Senhor nos oferece nos domingos. Que nós possamos sair bem melhor daqui do que hoje adentramos. Que assim seja. Alisson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe. Você tem 1 hora para estar conversando com a gente. Ok, Ademir, agradeço aí pela disponibilidade e pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aí junto a tantas pessoas queridas, muitos destes conhecidos, né, que estão aí na caminhada espiritual e que compartilham aí dessa oportunidade comigo, e outros que ainda não tive a oportunidade de conhecê-los, mas que certamente teremos, né, em breve aí, quando passar aí este momento mais difícil e podermos aí retornar plenamente às nossas atividades presenciais. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos, por outro lado, a condição de superar as barreiras aí de estarmos presentes, né, em vários lugares e fazermos isso por meio das nossas apresentações à distância, que tem aí, de uma certa forma, nos aproximado e acalmado um pouquinho o nosso coração diante dessas limitações que momentaneamente nós vivenciamos, né? Vocês me ouvem bem e também conseguem ver aí o material que eu estou compartilhando? O material também, né? Então tá bom. Eu fiz aí um materialzinho para a gente poder acompanhar durante a apresentação e, de certa forma, também trazer algumas outras reflexões para além aí das minhas falas, né? E, antecipadamente, eu já digo a vocês que não me coloco numa posição aqui de expositor, mas sim de facilitador desse debate. Então, fiquem inteiramente à vontade em intervir, em fazer algumas colocações, em acrescentar isso que eu trouxe, porque o nosso objetivo aqui é mesmo esse, né, de aprendermos juntos. Então, eu, inclusive, sempre agradeço a oportunidade de poder apresentar algo, porque para que a gente possa apresentar, necessariamente a gente se coloca em estudo, né, aprofundando um pouquinho. Então eu falo que a gente é sempre o primeiro que aprende, mas eu espero que todos vocês possam aí juntos aprimorarmos aí essa aprendizagem, né, trazendo eventuais colaborações. E eu coloquei aqui livre-arbítrio e culpa, entre a felicidade e o sofrimento. E aí, de antemão, quando a gente fala de livre-arbítrio, que, diga-se de passagem, é um tema muito caro, né, para o Espiritismo, mas não apenas para o Espiritismo, ele é muito caro a religião cristã, né, as várias religiões cristãs, porque este é um dos pilares sobre o qual nós precisamos estar atentos para entendermos a mensagem, porque o livre-arbítrio ele permeia ali uma série de reflexões que Cristo trouxe para a gente. E aí, nós geralmente vemos o livre-arbítrio associado à responsabilidade. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas nessa pesquisa, eu já tinha percebido isso em outras oportunidades, mas principalmente preparando para a apresentação de hoje, eu vi o quanto os textos, os vídeos e até mesmo os livros, eles fazem uma referência ao livre-arbítrio e à responsabilidade. Mas sobre a culpa, a gente vê muito pouco ser falado, né? E eu, quando a Cida comentou comigo, eu me dispus a falar sobre esse tema, porque é um tema que eu estou preparando uma apresentação aqui para o Centro Espírita Irmão Batuíra, que é o centro que eu e Luciana, acompanhamos e participamos das atividades aqui na cidade de Sarzedo, que é vizinha à minha residência.
Então, eu me dispus a falar sobre esse tema, mesmo não tendo ainda completado aquilo que eu estava fazendo, mas eu acredito que já havia alguns elementos interessantes que pudéssemos falar aqui na noite de hoje. E a nossa coordenadora, ela havia solicitado que a gente fizesse uma abordagem sobre uma associação ao livre-arbítrio e à culpa. E aí, fazendo os estudos, tentando entender um pouco mais sobre o tema, eu consegui perceber a importância da gente fazer essa conexão, notadamente nos dias atuais. E por que isso? Porque essa conexão entre livre-arbítrio e culpa, ela vai ter uma influência muito grande nos nossos sentimentos de felicidade e de sofrimento, que são sentimentos que nós vivenciamos, né? Usualmente eles estão no nosso dia a dia, dada a nossa condição, né? Como espíritos, que a maior parte de nós somos ainda espíritos numa caminhada ainda longa que teremos, dada aí a nossa necessidade de aprendizagem, nós oscilamos muito os sentimentos de felicidade e de sofrimento, né? Nós ainda não conseguimos chegar como os espíritos puros a um sentimento de felicidade plena. E aí, como tal, a gente oscila, então, entre esses dois campos, né? E aí eu achei bem oportuno mesmo, de fato, a gente fazer uma análise sobre isso. E aí, dentro dessa proposta, eu separei aqui alguns temas para que a gente possa falar. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui fazer um movimentozinho aqui dos slides, que eu não estou conseguindo, mas deixa eu ver aqui se eu vou conseguir, peraí. Estava um pouquinho bloqueado aqui. Deixa eu sair só um minutinho e tentar voltar de novo para ver se a gente consegue. Ô, Alisson, você está na tela do PowerPoint? Não, eu estou na tela da nossa reunião mesmo. Você tem que voltar lá na tela do PowerPoint para passar, depois você volta para a reunião. Ah, tá. Não precisa você sair da reunião, né? Você vai lá na janela da apresentação. Eu apresentação e volto novamente. Isso. Tá, deixa eu ver, vamos ver se vai dar. Agora caiu a apresentação. Não, mas eu vou voltar ela, vamos ver. Aí você vai só com o seu cursor na janela da apresentação, sem sair da reunião. Aí você passa. Olha se está mudando aí ou não. Não. Então deixa eu ver se aqui está mudando, peraí. Porque ela só muda na hora que você estiver visualizando ela. Não. Também não? Tá, deixa eu tentar mais uma última vez. Quer que eu tento, Alisson? Porque eu vi que você apresentando. Boa noite, pessoal. Eu vi que você estava apresentando, aí eu até desliguei o computador. Você vai querer que eu tente? Se você quiser tentar, deixa eu ver, porque eu não estou conseguindo aqui mudar as telinhas. Deixa eu ver. Mudou, Alisson. Ah, mudou? Agora foi. Foi. Então, peraí. Então, deixa eu tentar descobrir aqui o que eu fiz. Vamos lá. Me falem aí, mudou novamente? Peraí, não. Não, peraí que eu não mexi ainda não. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Agora eu já vi que mudou. Tá, deixa eu então tentar descobrir aqui qual que eu estou usando. Vamos ver. Tá. Beleza, vocês estão no livre-arbítrio, conceitos gerais, não é isso? Isso. Tá. Isso aí. Vamos lá, então. A primeira, então, eu trouxe aqui para que a gente possa começar a pensar a respeito, um conceito que é da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Ela fala assim, olha, através de pensamentos e ações, o espírito e seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, o livre-arbítrio. Então,
Dentro desse conceito que a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas traz, eu destaquei as palavras pensamentos e ações e determinação dos seus caminhos. Isso é muito importante que nós tenhamos como premissa para a nossa vida, que a nossa caminhada, ela não se manifesta apenas pelas nossas ações, mas também pelos nossos pensamentos. E isso pode parecer, num primeiro momento, um pouco preocupante, né? Porque os nossos pensamentos são aqueles momentos em que nós refletimos e não exteriorizamos aquilo que nós estamos pensando, né? Nós o fazemos quando nós agimos. Como espíritos que somos em desenvolvimento, na linha do que eu havia dito anteriormente, nós oscilamos muito ainda em bons pensamentos, em maus pensamentos. Nós deixamos muitas vezes, por mais que tenhamos aquele propósito de orai e vigiai, muitas vezes nós deixamos com que locais, pessoas ou as nossas próprias imperfeições nos direcionem para caminhos que não são caminhos bons, né? E alimentamos em nós ali quantas reflexões negativas que muitas vezes nos fazem perder ali tempo, né? Um tempo precioso que nós temos da nossa vida para, de alguma forma, paralisarmos o nosso processo evolutivo. Mas isso, pessoal, é próprio do nosso momento, é próprio daquela condição que nós ostentamos. E aí, eu digo isso porque essa talvez já seja a primeira possível conexão que nós podemos fazer entre o livre-arbítrio e a culpa, né? A primeira percepção já que nós podemos ter de associação desses dois elementos é que, como nós temos a liberdade de pensar e a liberdade de agir, muitas vezes, dada a nossa condição, nós nos colocamos neste campo da imperfeição, dos maus pensamentos, né? Às vezes induzido por uma pessoa, por um outro espírito, por um ambiente, mas às vezes pelas nossas próprias limitações, pelas nossas próprias imperfeições. E entender que esta situação não nos faz piores do que somos, mas exatamente nos coloca na condição em que estamos, pode gerar para nós um certo alívio. Então, o primeiro pensamento de culpa que nós devemos extirpar do nosso dia a dia é de que nós não podemos nos colocar numa condição de dificuldade de lidar com as nossas dores, com as nossas provas, né? De não nos condoermos muitas vezes quando os outros, porque às vezes a gente se coloca numa situação similar a essa. Eu mesmo fico muitas vezes a pensar quando vejo pessoas morando literalmente na rua, né? Como infelizmente acontece muito em grandes cidades, talvez o exemplo mais claro que a gente tem aqui próximo a nós é Belo Horizonte, e às vezes nós passamos por essa pessoa que está ali numa condição de rua, né, de morador de rua, porque ela não é um morador de rua, ela está numa condição de morador de rua. E como que nós conseguimos passar por essa pessoa e não nos condoermos no sentido de acolhê-la, de auxiliá-la, de tentar de alguma forma ajudá-la a lidar com aquela situação? E às vezes eu passo por essa situação e depois de um tempo eu fico ali refletindo e às vezes me vem o sentimento de culpa, né? Porém, é importante que nós tenhamos em mente que nós não somos capazes, dada as nossas limitações, mas principalmente ao caminho trilhado pelos nossos irmãos, de direcioná-los a uma visão que nós reputamos a correta, né? Então, nós não podemos assumir a culpa e a responsabilidade ao nosso redor, porque cada ser humano, cada espírito, tem um processo, tem um projeto, tem um propósito, tem uma missão, e cada qual precisa lidar com este seu propósito, com esse seu caminho, com essa sua missão.
Nós podemos e devemos, claro, assistir a esses nossos irmãos, mas nós não podemos nos culpar pelo caminho que o nosso irmão optou por trilhar. Tal qual os outros também não podem se responsabilizar pelo caminho que nós nos colocamos a trilhar. Então, esta primeira reflexão que nós podemos extrair, eu acho ela bastante oportuna, né? De entendermos que cada um de nós tem o seu caminho, tem a sua liberdade de agir e de pensar, né? Mas esta liberdade, ela traz sim uma responsabilidade, mas uma responsabilidade para aquele que opta por esse caminho. E para nós, né, na condição de assistentes daqueles que estão ao nosso redor, de agir em prol desse irmão, mas jamais de nos culparmos pelos seus direcionamentos, né? E da mesma forma, os nossos irmãos se culparem pelos nossos direcionamentos. Então, o livre-arbítrio, ele nos proporciona uma escolha, mas ele também nos proporciona uma responsabilidade. Mas jamais a culpa por aquilo que não está em nossas mãos, por aquilo que nós não temos condição de fazer, seja pela nossa própria limitação, seja pela escolha que o nosso irmão optou por seguir. Então, estas reflexões iniciais, elas dão aí um novo contorno a tudo aquilo que a gente tanto trabalha com a ideia de livre-arbítrio e responsabilidade, nos dando um certo alento diante deste cenário de livre-arbítrio e de responsabilidade no que concerne ao sentimento de culpa. E é importante nós termos em mente que, com isso, nós não estamos reduzindo a nossa responsabilidade que vem do livre-arbítrio, mas apenas compreendendo que este livre-arbítrio que nos é dado, ele traz para nós responsabilidades que não necessariamente, né, chegarão ao ponto de redirecionar o nosso irmão. Como também, da mesma forma, aquelas pessoas que estão nos assistindo terão a condição de nos redirecionarmos. Por quê? Porque, em última análise, é importante que a gente lembre que mesmo aquele irmão que nós, às vezes, o consideramos como sofredor, o consideramos como uma pessoa que passa por uma provação extrema, ele também teve o seu livre-arbítrio, ele também teve a sua opção de escolha, né? E talvez aquilo que nós vemos como uma prova excessiva aos nossos olhos, né, na condição errônea que somos de julgadores, né, mas que, vez ou outra, nos enveredamos, né, em julgar, mas nessa nossa condição talvez seja aquela, efetivamente, a escolha do nosso irmão. Então, esta primeira ideia de que nós vivemos em um grupo cultural, e esses grupos culturais, eles buscam, de fato, se associar. É natural que nós nos associemos àquelas pessoas que compartilham de pensamentos e de ações similares. Mas ainda dentro desta situação, cada um de nós possui o seu próprio livre-arbítrio, a sua própria responsabilidade, né? E o grau que nós teremos de influenciação para aqueles que estão ao nosso redor, que compõem o nosso grupo cultural, também é variado, né? E nós não podemos jamais nos culparmos por direcionamentos que algumas destas pessoas do grupo façam, que nós, aos nossos olhos, não sejam as mais adequadas. Até porque é importante lembrarmos, como disse, né, a atividade de julgamento não é uma atividade que nos faz bem, e muito menos da qual dotamos ao ponto de dizer ao nosso irmão o que é certo ou o que é errado. Porque isso vai depender dos direcionamentos que cada um opta por desenvolver. Vamos lá, eu vou ver se eu consigo, então, se eu descobrir aqui como eu avancei, e aí a gente vai prosseguir aqui. Vamos ver se
se vai haver a mudança. Acho que ele não está tão sincronizado. Para que a gente não se perca aqui na apresentação, eu vou me permitir, então, não fazer as projeções, porque senão nós vamos parar muito, o nosso tempo é muito curto, né? Então, vamos dar um segmento, me perdoem por não conseguir fazer aí o avançar das projeções, tá? Mas eu vou aqui, dentro do possível, passando para vocês, e aí a gente vai compartilhando aí de tudo. O próximo ponto que eu trouxe foi uma conceituação trazida pelo dicionário Reis, e ele fala o seguinte: possibilidade de decidir, de escolher, em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. E olha, gente, como é interessante nós pensarmos essa definição que é trazida por nós, por algo fora do espiritismo, né? Um significado trazido por um dicionário, né? Um dicionário Reis. E ele vai dizer para a gente que o livre-arbítrio, então, seria esta condição que todos nós dotamos de fazer escolhas, de decidir os caminhos da nossa vida. E aí ele traz um adjetivo muito importante, né? Quando ele diz assim, olha, livre de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ao pensarmos no livre-arbítrio sob esta conotação, nós estaríamos tratando, então, da possibilidade de que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são tomadas sem qualquer influência do nosso entorno, sem qualquer influência daquele ambiente que nós vivemos, sem qualquer influência das pessoas com as quais nós convivemos, né? E percebam, vocês acham que esse livre-arbítrio, ele é factível sobre esta conotação no nosso dia a dia, né? Nós, de fato, conseguimos fazer com que as nossas escolhas, né, as nossas decisões sejam tomadas diariamente, livre de qualquer condição, livre de qualquer efeito ou de qualquer consequência que nós extraímos ali do nosso viver em sociedade? Nós realmente conseguimos fazer as nossas decisões com essa total exclusão, digamos assim, dos efeitos que nos rodeiam? E eu acho que é muito difícil que a gente diga que sim, né? Por que isso? Porque nós somos seres sociais, né? O espírito, ele tem como essência o seu desenvolvimento em sociedade. Por isso que todos nós estamos aqui, né? Uma das formas mais eficazes, digamos assim, que a espiritualidade nos mostra para o nosso desenvolvimento, é exatamente o quê? Estar em sociedade, né? Estar compartilhando desta nossa existência ao lado de pessoas, de outros espíritos que também estão nesse processo evolutivo. São as famílias espirituais, que se encontram aqui também entre os espíritos encarnados, né? Dentro dessa perspectiva, é que nós estamos ali, né? A todo momento, sendo influenciados, sim, pelas nossas preconcepções, pelos nossos valores, mas também por aquilo que chega a nós, né? Então, por que eu estou fazendo essa reflexão? Para dizer para vocês que, por mais que de fato nós tenhamos, em última análise, a liberdade de tomar as nossas decisões, e isso é uma verdade, né? A maior parte das vezes nós acabamos por fazê-la nos valendo daqueles vários fatores que nos rodeiam, daquelas várias situações nas quais nós estamos
envolvidos. E nesse sentido, nós temos muitas vezes, né? Muitas das vezes tomamos uma decisão que não era exatamente aquela que nós tomaríamos se nós estivéssemos o quê? Isentos desses outros fatores, né? E ao tomarmos essa decisão, significa dizer que ela foi uma decisão certa ou que ela foi uma decisão errada? Não. Significa apenas que nós levamos em consideração outros fatores para essa tomada de decisão. E aí, pessoal, é que surge de novo a culpa. Por quê? Porque ao tomarmos essa decisão, que levou em consideração não só os nossos valores, os nossos propósitos, mas também tantos outros fatores, nós vivemos o quê? Um dilema sobre aquilo que nós decidimos fazer. Por quê? Porque nós passamos então a compartilhar agir que não está exatamente associado àqueles pensamentos que originalmente direcionariam a nossa ação. E por que isso? Porque ao viver em sociedade, nós permitimos que outras pessoas também venham a influenciar os nossos caminhos, as nossas decisões, né? E não há nada de mal nisso. Mas é importante que a gente tenha em mente que ao assim fazermos, né, nós acabamos tendo caminhos que não são exatamente aqueles que originalmente nós nos propusemos a seguir. Mas isso jamais significa que seja um caminho errado. Mas muitas das vezes nós trazemos para esse momento o sentimento de culpa. Exatamente por ficarmos numa certa encruzilhada, né? Ou naquela dúvida ao escolher um determinado caminho, se ele de fato foi o mais acertado. E aí, pessoal, é que a gente tem a grande dádiva de Deus que vai nos dizer o seguinte, que nosso processo, nosso plano reencarnatório, ele, claro, está baseado em premissas que nós estabelecemos lá no plano espiritual antes de iniciarmos essa nossa trajetória. Mas é claro que os efeitos, as circunstâncias do nosso viver, elas podem e devem influenciar esses nossos planos, né? E se nós realmente cuidarmos para que essas influências sejam, pelo menos na maior parte das vezes, positivas, nós certamente agregaremos a essa nossa caminhada, a essas nossas escolhas, né, algumas paradas, alguns pequenos desvios, mas que não serão jamais, ou pelo menos não deverão jamais serem considerados como erros. Né? Vamos entender essas paradas durante essa nossa caminhada, né? Ou esses pequenos desvios dentro daquilo que nós nos programamos originalmente, como mecanismos de ajudar o próximo, de poder vermos a beleza desse caminho, né? E que não necessariamente nos sentimos culpados por isso. Porque nós não precisamos, nessa nossa caminhada, ter um passo único e contínuo. Né? Nós podemos e certamente teremos momentos de uma caminhada mais lenta, né? Momentos de uma leve parada, de um agir mais rápido. Né? Ao encontrarmos com uma pessoa, seguirmos ali numa marcha que não é a nossa, mas que é a do nosso irmão. Né? Ou às vezes o contrário, nosso irmão influenciará no sentido de termos uma marcha diferente. E todos esses momentos, todas essas paradas, todos esses pequenos desvios daquilo que nos foi programado, não podem nem devem ser interpretados como erros. Né? Por quê? Porque desde que nós tenhamos em mente o propósito
de fazer o bem, eles certamente serão oportunidades. E se ainda que eles assim não tenham sido tomados com base naquela possibilidade de ajudar o próximo ou de nos melhorarmos, entender que ainda assim nessa caminhada nós podemos levantar e prosseguir. Se nós fizemos um caminho errado, nós temos a oportunidade de voltar e corrigir a nossa caminhada, né? Então, isso também é exercício do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele não é apenas e tão somente no momento que nós escolhemos uma caminhada, mas também no momento em que nós, durante essa caminhada, reprogramamos o nosso agir. Seja no sentido de seguir aquele destino, mas com alguns desvios, com algumas paradas, seja no sentido de reconhecer que talvez esse não seja o melhor caminho, e então retornarmos a um ponto e prosseguirmos a partir dali. Então, esta reflexão, ela também está intimamente ligada ao sentimento de culpa, né? Porque muitas vezes nós somos inflexíveis. Nós não nos permitimos, não é isso? Reconhecer, às vezes, que nós fizemos um direcionamento errado, ou que não tenha sido a melhor escolha, e com isso nós nos culpamos. Como se Deus, na sua infinita bondade, não nos permitisse uma nova reprogramação, um novo direcionamento, ou uma nova velocidade da nossa marcha. Então, dentro deste raciocínio, é que nós precisamos entender que muitas vezes esse sentimento de dúvida, esse sentimento de insegurança, ele é próprio, né, daquele viver em sociedade, daquelas circunstâncias que vão permear o nosso caminho. E não por isso nós precisamos nos culpar, né? Porque Deus, na sua infinita bondade, sempre nos permitirá o retorno ou usar por outras vias, né, transversas, para que a gente possa ali reorganizar, redirecionar o nosso agir. Eu quero ainda trazer um outro conceito que eu achei bastante interessante e que está nessa linha que a gente está falando, que é uma conceituação que a gente tem na obra, no nosso livro Obras Póstumas. E olha que interessante, ele vai dizer assim para a gente: livre-arbítrio é a nossa liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Olha que interessante o que ele vai dizer para a gente, que também é livre-arbítrio fazer ou não fazer. E aí há um outro espaço onde geralmente temos um sentimento de culpa que geralmente nos permeia, que é o do não fazer. Vocês já observaram quando a gente tem uma ideia, tem um propósito, tem um objetivo? E aí a gente, por várias razões, né, pelas nossas próprias reflexões, pelas influências que nós temos de outras pessoas, de ambientes, né, de aprendizados, nós acabamos, às vezes, não fazendo aquilo que estava originalmente projetado. E aí vem aquele sentimento de culpa. Será que estava certo? Será que eu deveria, de fato, ter tomado essa decisão? E a gente fica ali angustiado, sofrendo, né, por aquilo. Quando, na verdade, o não fazer também é um exercício do livre-arbítrio, né? E nós temos que entender que tomar decisões, fazer escolhas, é inerente à nossa existência aqui na Terra, né? Isso é inerente dos espíritos inteligentes que todos nós somos, né? E quando nós nos colocamos nesta dúvida, né, ela deve ser sim para a gente oportunidade de reflexão, até pelo que eu disse anteriormente, porque a partir da reflexão nós temos a oportunidade até mesmo
de voltarmos e redirecionarmos o nosso agir. Mas jamais, jamais de que isto seja motivo para uma culpa. Porque a culpa nos paralisa. A culpa nos torna sofredores daquele nosso agir. E certamente esse não é o propósito de Deus para todos nós, né? Nós sabemos que as provas são oportunidades de desenvolvimento e não de sofrimento, né? As provas, elas são oportunidades de nos melhorarmos, né? E não de nos paralisarmos. Então, jamais nós devemos interpretar a culpa, né, como uma consequência de nossas decisões. Porque não, ela não é uma consequência de nossas decisões. Ela é um estado emocional que nós nos colocamos em que apenas e tão somente prevalece o sentimento de sofrimento. E isso, pessoal, não é provação. A provação, pelo contrário, ela é oportunidade de crescimento, de evolução, né? É claro que durante uma prova, nós vamos passar por momentos de dor, por momentos de dificuldade, e até mesmo por momentos de sofrimento, porque isso é natural da nossa condição de espírito em desenvolvimento. Mas uma prova, gente, jamais pode ser interpretada como um estado de sofrimento. Percebam a diferença. Um estado de sofrimento é aquele no qual nós nos colocamos, onde nós só temos sofrimento, né? Nós só temos indecisão, nós só temos dor. E esses sentimentos não nos fazem evoluir, né? A prova, ela é uma oportunidade de correção dos nossos caminhos, de redirecionamento. Com dor, sim, mas também com felicidade, né? E por isso que eu disse para vocês, né, o livre-arbítrio e a culpa, entre o sofrimento e a felicidade. Percebam, é exatamente esse o ponto que nós precisamos entender, né? Que a culpa, apenas nos colocando num estado de sofrimento, ela não contribui para a nossa evolução. Ela não contribui para o nosso melhoramento, né? Ela precisa, a culpa, ela até pode existir, mas ela não deve ser o fio condutor do nosso agir, porque senão nós vamos estar paralisados, nós vamos estar ligados a um estado que não é compatível com aquilo para o qual nós nos propusemos ao vir aqui para a Terra, né? Então, esta situação, uma vez colocada, ela faz com que nós tenhamos sempre em mente que a prova, ela é uma oportunidade de evolução. E como tal, né, ela não seria compatível com um estado de sofrimento, né, com um estado de culpa que muitas vezes nos coloca neste ambiente, nesta circunstância. E aí eu fiz aqui uma reflexão, que é uma pena que não dá para a gente, não conseguir projetar para vocês, mas que faz o seguinte, olha, nós estamos em constante evolução, seja através de nossas ações, seja através dos nossos pensamentos, sendo instados a tomar decisões a todo momento. E o livre-arbítrio nos permite seguir caminhos variados, assumindo, porém, os frutos e os percalços próprios da via escolhida, né? E aí, essa também é um ponto válido para que a gente tenha em mente, né? Não é porque nós estejamos no caminho certo que nós não teremos percalços. O caminho certo, né, ele também é permeado de frutos e de percalços.
Então, quando, numa nossa caminhada, nós nos colocarmos num momento de dúvida, ou num momento de dor, ou num momento de sofrimento, nós não devemos associar esse momento como um caminho errado, mas sim como um percalço pelo qual nós precisamos prosseguir. Vejam como a gente consegue entender isso de forma bastante simples em uma caminhada que nós nos propusemos a fazer. Qualquer um de nós, né? Ao sairmos de nossas casas para fazermos uma caminhada. Isso independe do lugar e da circunstância, ok? Porque percebam, se nós estamos numa região onde há muitos morros, né, descidas e subidas, naturalmente nós vamos ter uma maior facilidade, digamos assim, numa área plana e uma maior dificuldade numa parte de subida ou numa parte de descida, né? Isso é natural que nós tenhamos. São as circunstâncias, a nossa vida também segue esse mesmo caminho, né? A nossa vida é um caminhar contínuo. Agora, dentro dessa caminhada, nós vamos passar por momentos de leveza, né, por momentos de calmaria, mas também vamos passar por momentos de sofrimento ou de dor, né, quando estivermos fazendo essas subidas e essas descidas. E para algumas pessoas que se propuseram, né, a fazer essa caminhada com mais firmeza, com mais dedicação, com mais empenho, talvez essa subida não seja tão dolorosa quanto para outros que não estão ali tão convictos da necessidade dessa caminhada. Mas mesmo para aqueles que estão certos de que é preciso caminhar e que para tanto terão que subir e descer, para eles também, essa subida e essa descida terá uma conotação de percalço. Por quê? Até para aquelas pessoas mais preparadas ou mais convictas, né? Essa subida e essa descida, ela trará um desgaste maior, né? Exigirá um maior empenho, ok? E dentro dessa perspectiva, nós, como espíritos que ainda estamos aprendendo, né? E ainda estamos desenvolvendo, teremos nessa subida uma maior dificuldade. Mas nós não precisamos entender que essa dificuldade seja um erro. E muito menos uma culpa. Ah, será que eu fiz? Será que é porque eu não fiz o caminho certo? Não, isso é inerente à nossa caminhada, né? A nossa caminhada, ela será permeada desses momentos. E isso não impede que nós estejamos, mesmo nesse momento de sofrimento, mesmo nesse momento de dor, né, certos de que é necessário prosseguir. Então, talvez, nós vamos fazer uma marcha um pouquinho mais lenta nessa subida. Talvez vamos até precisar de dar uma paradinha para descansar, para tomar um fôlego, né? Mas nós podemos prosseguir. E não devemos nos culpar por isso, né? Por termos tido, mas o meu irmão, ele conseguiu subir essa caminhada toda aqui, todo esse morro, sem ter que parar para tomar água. E eu tive que parar. E eu me culpar por isso? Não. Cada um de nós faz uma escolha. Cada um de nós tem um propósito e uma missão. E talvez o nosso propósito, a nossa missão, não seja exatamente igual ao do nosso irmão. Muito provavelmente não é. E vocês já pensaram que, de repente, essa paradinha que a gente fez no morro aliviou um pouco aquele que estava atrás da gente, que estava tendo a gente como parâmetro, e, de repente, quando nós demos uma paradinha, ele falou, ufa, agora dá para eu parar também, porque ele parou ali, e aí a gente retoma o fôlego e continuamos a caminhar. Então, percebam, o que é interpretado por nós, aparentemente, como digamos assim, gera dor, algo que nos gera dúvida e algo que nos gera sofrimento, talvez tenha sido, em verdade, uma oportunidade de alívio para o nosso irmão, né? E jamais isso será, aos olhos de Deus, né, interpretado como um erro. Então, por que nos culparmos a todo momento
pelo primeiro percalço que nós enfrentamos em nossa vida? Quando, na verdade, aquilo que é interpretado por nós como um erro, talvez tenha sido um auxílio àquele que estava ao nosso redor. E aí, a gente volta lá no início, quando eu disse para vocês que o nosso livre-arbítrio, ele faz com que fatores externos, né, que estão ao nosso redor, por vezes nos redirecione ou diminua a velocidade dos nossos propósitos. E nem por isso nós estaremos em caminhos errados. Nem por isso nós teremos razão para a culpa, para a dor, para o sofrimento. Então, entender que estes sentimentos estão e, vez ou outra, estarão tanto em nossos pensamentos quanto em nossas ações, é plenamente aceitável. O que nós não podemos e nem devemos é fazer da dor e do sofrimento o nosso estado de existir, né? E aí a gente tem que se policiar muito mesmo, daí o orar e vigiar. Porque muitas vezes, em razão da culpa, né, ou a partir da culpa, nós nos direcionamos para esse sentimento, né? Ele acaba fazendo o quê? Interferindo na nossa caminhada, prejudicando a nossa caminhada. Tá? Então, esta também, acredito eu, seja uma reflexão válida para a gente fazer na noite de hoje. Eu trouxe aqui 2 trechinhos bíblicos que eu acredito que exemplificam bem tudo isso que a gente está falando. O primeiro, ele foi retirado de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, quando diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Percebam, a nossa caminhada, ela é contínua. Nós precisamos pedir, e não nos devemos nos culpar por isso. Nós precisamos bater a porta para que algo nos seja dado, para que algo nos fortaleça. E isso não deve ser interpretado como uma culpa. Então, precisar daqueles que estão ao nosso redor faz parte da nossa caminhada, né? Pedir algo a alguém faz parte da nossa caminhada. E muitas vezes nós nos culpamos por isso, não é? Nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos como incapazes, como se ter a ajuda de alguém fosse algo errado. Como se ter a ajuda de alguém, como se depender de alguém fosse algo inaceitável viver em sociedade. Quando, na verdade, é o contrário. Nós não somos capazes de produzir tudo aquilo que nós precisamos. E nós pedimos, né, essa ajuda exatamente para quê? Para que a gente consiga prosseguir. Né? Vamos voltar de novo lá naquela subida do nosso morro. Se em algum momento a gente precisar de apoiar no nosso irmão para que ele nos ajude a avançar, isso seria para nós causa de dor ou sofrimento? Pelo contrário. Deveria ser motivo de alegria, de felicidade, porque nós temos a quem pedir, olha que interessante, né? E nós temos alguém que nos ajuda. Então, olhem como é bom, né? Como nós podemos ver um lado positivo disso, e não associarmos isso a um sofrimento. Ah, eu não consegui, eu precisei da ajuda do meu irmão. Não, você pediu, você bateu a porta. Jesus disse isso a nós, né? Que ao batermos a porta, ela nos abrirá, né? Ao pedirmos, nos será dado. Então, é sobre esta perspectiva que eu quis trazer para vocês hoje, né, para que a gente pudesse refletir um pouco mais,
né? A Alda está até colocando aí, né? Pedir ajuda é muito importante. Deixar o orgulho de lado, pois muitas vezes precisamos. E é isso mesmo, né? Porque o sentimento de culpa que muitas vezes surge para nós, ele está, em verdade, exercitando o que? O nosso orgulho próprio, né? Ah, eu não queria ter precisado da ajuda, eu não queria ter que contar com o esforço do Ademir para eu conseguir chegar lá em cima. Mas é assim, a vida é assim, né? Nós nos complementamos. E isso é a beleza do viver em sociedade. Porque se nós não precisássemos da ajuda um dos outros, qual seria o sentido de vivermos em sociedade? Né? Se nós fôssemos plenos de tudo, nós provavelmente não teríamos a necessidade de estar aqui, a não ser que fosse como um exemplo, né? O que nós sabemos que é a grande minoria aqui de nós encarnados, né? A maior parte de nós realmente estamos aqui para superar as nossas imperfeições. Então, estarmos nesta caminhada e passarmos por percalços, necessitarmos de ajuda, redirecionarmos o nosso caminhar, é próprio das nossas escolhas e das nossas decisões, né? E jamais deveriam ser interpretadas como um sentimento de culpa. Mas, muito provavelmente, o que está por trás desse sentimento é o que a Alda colocou, né? Que é o nosso orgulho. Só que a gente, muitas vezes, pela dificuldade que temos de lidar com isso, né, damos uma outra conotação. E aí, para falarmos sobre isso, a gente precisaria de uma hora, né, para falarmos do orgulho. E muito mais, o que não é o propósito de hoje, né? Então, eu me permito ficar nesse ponto da reflexão, né, até aqui. Mas que, acredito eu, já seja, se nós tivermos esse nosso propósito, né, ou nos abrirmos para esta possibilidade de ver esse cenário, talvez não, certamente, né, nos dará um fôlego maior para a nossa caminhada. E é isso que, sabe, ao fim da preparação que eu estava fazendo, foi exatamente isso. Como essa associação, né, entre o livre-arbítrio e a culpa, ela precisa ser melhor interpretada por nós mesmos, de modo a entendermos que nós temos a opção de passarmos, né, do sofrimento para a felicidade. E que essa passagem, esse estágio, ele naturalmente será tortuoso, né? Terá momentos de felicidade e de sofrimento, sim, mas que nós podemos e devemos continuar a caminhar. E jamais nos estacionarmos, né, pela culpa num estado de sofrimento. Então, dado aí o estender do horário, que eu já vi que já está na nossa hora, seria isso, Ademir, o que eu pensei aqui em trazer para a nossa reflexão de hoje, e espero de ação que possa ter aí oportunizado a todos uma reflexão como foi para mim. Para mim foi um grande aprendizado e espero que eu tenha conseguido tirar um pedaço, transmitir para vocês um pedacinho desse aprendizado aí, tá bom? Foi bacana demais e trouxe um conforto, né, para os nossos corações, para a gente não ficar tão aflito. É verdade, é verdade. E a Alda está colocando aqui no chat, né? Hoje, principalmente as mulheres, a sociedade é cobrada todo o tempo. E é verdade, né? É interessante como, passados tantos anos, nós ainda vivemos, né, em um ambiente que muitas vezes impõe uma carga maior, né, a algumas pessoas, seja pelo gênero, seja pela cor, né, seja pela profissão e tantas outras, né? Quando, na verdade,
nós deveríamos ter uma certa força para lidarmos com tudo isso, só que muitas vezes nós a temos, certamente nós a temos, mas muitas vezes nós preferimos nos deixar envolver pelo sentimento de culpa ou pelo julgamento do próximo, né? E não expomos aí aquilo que Deus deu a todos nós, né? Na sua infinita bondade, e que muitas vezes nós deixamos de lado para alimentar outros sentimentos, outros propósitos, né? A Cida havia me dito ao final da apresentação que nós faríamos também a oração, né, de encerramento. E aí, como eu não participei de outras reuniões ainda, eu queria saber se a gente vai direto para esse ponto ou se abrimos aí para alguma colocação. Vamos direto para esse ponto? Ok. Então, ótimo, pessoal. Então, agradecidos aí a Deus por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de reflexão, essa oportunidade de aprendizagem, né, a todos nós, que a todos nós é dado a todo momento. Vamos aí serenar os nossos corações e agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, buscarmos a todo momento a certeza de que Deus está nos dando a chance diariamente de agir e de redirecionar as nossas ações. E que mesmo diante de um momento de dor e de sofrimento, que nós saibamos que Ele está a nos apoiar para que a gente possa prosseguir e superar as dificuldades momentâneas e caminharmos para a felicidade. E com isso, encerramos aí mais esta noite de estudos, gratos a Deus e desejando que possamos abrir essa nova semana, né, que nos é dada com muita força, com muita fé, com muita esperança. Agora e sempre que assim seja.